agora do Ceará, tá? Passar o scanner nesse elenco do Ceará. Eu deixei Ceará e Bahia para o final, porque eu acho que aqui vão ser muito menos mudanças, muito menos reforços, tá? No Ceará e no Bahia, eu entendo que vai ser pinça, vai ser pontual, tá? O Ceará já tem uma saída, na verdade, foi negociado, né? O Ceará vai ganhar aí percentuais. Lelê foi negociado. É 2000. Botafogo, né? O time de Lelê? É Fluminense. Fluminense. Lelê foi negociado pro Nagoya Grampus do Japão, tá? Isso. E já deixa aí o Ceará. Claro que quando a gente passa os olhos aí pelos jogadores que não atingiram 7 partidas, alguns não estão sendo utilizados, outros são utilizados sob forte crítica. Thiago Minhoca, me parece natural que o primeiro ticket aqui de negociação a gente coloque em Nicolas, que é o jogador que mais tem destoado dos que jogam, tá? Dos que jogam é o que mais tem destoado do elenco e que tem mais gerado críticas por parte da torcida, tá? É uma diferença muito grande quando o Ceará tem Matheus Bahia e quando o Ceará tem Nicolas. Por não jogar, eu acho que Recalde segue ali ad eterno à espera de um destino, né? Só que o Ceará Sim. tem demonstrado muita dificuldade em negociá-lo. Tá? Não devem estar aparecendo opções. Não deve ser o salário, né, Minhoca? Essa é a questão Deve ser o salarial. salário. Sim. Certamente é a questão Porque o salarial. mercado no Paraguai ele tem. Agora, Exatamente. o que ganha aqui, ou próximo do que ganha aqui, é difícil de. Não no patamar salarial brasileiro, isso. É. Exatamente. E aí, Minhoca, eu não sei se Tubarão seria o terceiro dessa lista, mas a partir de agora eu já não tenho. A partir de agora eu já não tenho mais segurança e passo para que você siga mostrando onde estão as peças que o Ceará poderia já partir, né, dessa primeira janela para substituições. Na verdade, assim, Recalde e Martínez, que já pode colocar Martínez aí, que também não vem sendo relacionado. Um jogador também que chegou, não com tanta expectativa, porque ele já veio de uma temporada muito ruim, por exemplo, mas não conseguiu se firmar, e Condé não tem nem relacionado, então aí o último jogo do Sampaio, né, deu muita oportunidade para muitos jogadores. Lelê, por exemplo, não viajou porque ele já estava em negociação, né, com o clube japonês. Mas o Martínez é claramente, que se o Ceará puder, vai negociar o atleta e tudo mais. Então, esses dois jogadores, eu diria até mais do que o Nicolas, porque o Nicolas é uma questão do contexto. A gente já vem falando que há um bom tempo do Condé. O Condé estabelece o time dele, ele vem repetindo, pega o Sport, pega o Palmeiras, é o time base dele. E Nicolas só apareceu nesse contexto porque Matheus Bahia estava lesionado e ele jogou nos últimos jogos e a partida desastrosa contra o Sampaio Corrêa. Então, o Ceará, na minha avaliação, tem que trazer mais um lateral esquerdo. Eu vejo muito como uma necessidade, né? Porque não é fácil encontrar lateral, mas o Nicolas, ele teve ali... Eu gostei do segundo tempo dele do Atlético Mineiro, mas as outras atuações bem ruins, assim. É muito discrepante, diferentemente do lado direito ali com Fabiano e Rafael Ramos, eu acho que é bem mais equilibrado. E aí eu acho que Recalde... A grande complicação é, de fato, o fato dele ter tido um contrato longo. Se o Ceará não conseguir encontrar, vai continuar afastado, né, do elenco principal, treinando à parte, até encerrar o contrato no final do ano, que é quando termina o contrato dele. Martínez, ainda eu acho que pode ter um certo mercado, mas também não ser essa condição. Lembrando, Nicolas veio emprestado do América Mineiro. Então aí eu não sei bem não sei como é que é essa relação com o América Mineiro para dizer, quer de volta? Aqui não está muito legal. E se o Ceará, de fato, está em busca disso. Porque aí é onde recai uma situação que o Ceará vai ter que buscar com a saída do Lelê, que teoricamente não, na prática era o reserva do Pedro Raul, volta de novo o Ailon ser, teoricamente, o reserva imediato. Guilherme até jogou nesse último jogo contra o Sampaio Corrêa, porque Ailon também não estava apto para o jogo, mas eu acho que o Ceará vai ter que buscar muito um centroavante, mais um centroavante.
E aí tem que ver muito qual é o perfil desse centroavante. Porque o Lelê, por exemplo, não tinha nem confiança para bater no gol. Era um centroavante que não tinha medo de finalizar. Então era um centroavante que perdeu muitas chances. E essas são necessidades. As outras posições que eu imagino que o Ceará tem que investir, e aí, já até antecipando, já que o Fred ainda vai voltar, eu acho que esse meio de campo do Ceará tem que ter jogador criativo. Assim, não tenho dúvida que tem que trazer mais jogador criativo. Um meiazinho armador aí é urgente. Eu não diria nem armador, Cauê, eu diria que é um volante que o Ceará até tinha no seu elenco, né? Só que acabou não fechando com o Ceará. Foi pro Vitória, que seria ali o Baralhas. Ou a outra opção de volante com outra característica, que seria, o Ceará estava tentando o Jair do Vasco, só que o Diniz quis e ele continuou. Que é aquele volante que até jogou no esporte, que faz aquela coisa do box que pisa, né? Que vai de uma área a outra, chega até o ataque. Então, acho que o Ceará precisa dessa característica, porque hoje, por exemplo, quando ele faz Dieguinho com Sobral, e ele praticamente não mudou essa formação, a peça que ele imagina ali, a terceira peça, é exatamente o Lourenço, e o Lourenço, que tem essa característica, não está conseguindo executar. No jogo meio contra o Sampaio, muitos lançamentos errados, então o perfil do atleta no meio de campo do Ceará que vai necessitar é mais um volante com essa característica de ser um cara para fazer a transição. O Ceará, quando joga fora de casa, é 27% de posse da bola e errando muitos contra-ataques, né? Errando muita bola longa. É bola lá do Pedro Raul, ou ele está impedido, ou está entregando a bola para o adversário. O jogo contra o Botafogo da última rodada foi nesse mesmo cenário e também já tinha acontecido isso em jogos anteriores. Mas se eu fosse acrescentar mais um atleta, se fosse para desligar, que eu acho que também não deu certo, porém esse também veio com empréstimo, seria o Rômulo. Infelizmente, porque é um jogador que eu achei que poderia se recuperar no Ceará. O contexto do Ceará não era um cenário ruim para ele se recuperar. O Ceará está conseguindo funcionar e ele tinha totais condições de brigar. Claro que Mugni apresentou mais do que ele, mas ele teve oportunidades e ele não conseguiu entregar. Não sei como é que vai ser essa questão dele, se pode devolver ou não para o Palmeiras, mas é um jogador que hoje eu já não acredito mais que ele vai conseguir acrescentar no time. Assim. Realmente ele tem jogado muito mal. No último jogo, para mim, ele foi o pior jogador que saiu do banco, errando um passe de 1 metro e tal, e ele tem como principal virtude o passe, né, que é a qualidade dele. Então, se eu fosse colocar aí um quarto elemento aí, Fred, seria o Rômulo. Se puder, ele tem que ir para uma B, tem que pegar uma B. E eu acho que ele tem esse mercado. Ele tem esse mercado. E pro Palmeiras talvez ele seja mais interessante. Ele teria que ir para B. A A já está estourada. Porque pro Palmeiras é o tipo de coisa que o Palmeiras é melhor ele tá jogando na B do que tá escanteado no Ceará na A. Não tem sentido. Não tem sentido pro Palmeiras que quis botar o cara para jogar, até pro cara pegar cancha e poder em algum momento voltar. Tá sem jogar no Ceará e já é um cara que eu já achava, eu sempre coloquei isso, alguns torcedores do Ceará que eu conversava, que eu tenho muito pé atrás com o Rômulo em relação a essa prateleira de Série A, de chegar para alguma maneira ser decisivo. Para mim era muito complemento de elenco, e só que o Ceará precisava de alguém que... Tem o quê de Johan, né? A gente falou Johan. Exatamente. Johan, né? E o Ceará precisava muito de um jogador que revezasse com o Mugni ali com uma característica diferente, que fosse essa característica de Rômulo, mas que fosse decisivo. Porque Mugni dá outra coisa, dá aspectos, sobretudo táticos, muito importantes. Mas você precisava de um 10 que também abra o jogo para você, que pise na área e faça gol. Para ter noção, o Matheus Araújo, que hoje ele é um reserva do Ceará, ele é o quarto jogador com mais participação em gol da temporada do Ceará. Ele tem 6 participações, né? Só atrás do Pedro Raul, do Mugni e do Galeano, que são 3 titulares. E aí, perceba, tá na frente do Pedro Henrique, tá na frente de Fernandinho, de Romo. Então, o Matheus Araújo hoje é uma peça que dá, apesar de ter perdido um gol inacreditável contra o Sampaio também, mas ele é um jogador que dá dinâmica melhor. Consegue fazer gol, útil, dá passe útil e barato, né? Então, assim, útil e barato. Ele é útil. Isso. E Rômulo não. Rômulo é, de fato, um jogador que o torcedor, quando vê dentro de campo, já se irrita, porque cada vez mais a dinâmica dele, ele não é um jogador de muita intensidade, que é uma característica também do meio de campo de Condé, né? Então ele teria que estar compensando na qualidade da bola que tem. É aquela suposta estrela que não
que não desabrocha. É a suposta estrela que não desabrocha, que precisava ser decisivo e não é. Que no próprio Novo Horizontino ele tem momentos ali bons. Mas ele nunca foi aquele cara do Novo Horizontino titular absoluto, só naquela reta final dele ali que ele parece deslanchar no Paulistão, mas ele sempre foi aquele cara que não era o titular absoluto, que tinha momentos bons no Novo Horizontino, sobretudo quando entrava no segundo tempo, para dar na velocidade ali de contra-ataque, aquele passe final ou no chute. E eu sempre achei ele muito superestimado. Eu acho que ele até fez um Série B depois bem. Agora, falando de setor, viu, Fred? Eu colocaria muito destacado ali o meio, meio, né? Você tem destacado volantes. Um volante. É aquele volante que consegue. Claro que tem que ser um volante, não pode ser extremamente técnico. Eu até falei aqui no sábado e o pessoal lembrou. Um volante tipo Guilherme Castilho. Guilherme Castilho não funcionou como volante no Ceará. Guilherme Castilho funcionou como meia, como jogador mais adiantado. Agora, eu acho que tem que ter um volante que precisa, para determinados jogos, o Ceará pode ter mais controle. A gente citou aqui, foi eu, você e Cássio, Fred, naquele jogo do Sport. Quando o Ceará fez o gol ali, o 1-0, a gente falou, o Ceará melhora a partir do 2-0. Do 1 até o 2-0, o Ceará meio que não tinha um jogador para calma, respira, sabe assim, uma transição de mais qualidade, acionar os pontas. Então, esse é um setor que eu considero hoje, se eu fosse escolher ali prioridade, seria trazer um volante com essa característica de dar mais qualidade no meio de campo, de dar um respiro. Agora, Minhoca, são mas 5 não só, volantes. Viu? Lembrando. Sim, são 5 volantes. E a gente não listou nenhum para sair. Perfeito. Você tiraria alguém ou realmente só traria mais um e trabalharia com os 6 aí? Ou o Richardson seria a hora de seguir destino? Ele vinha bem, né, no começo da temporada. É porque ele era um titular. O Dieguinho é que se torna a grande revolução nesse meio de campo, né? Depois da lesão do Richardson, ele se estabelece. A grande questão é, Sobral no momento está em baixa, Lourenço não tem funcionado, Lucas Lima não foi tão aproveitado pelo Condé, né? Ele entrou bem no jogo contra o Botafogo, mas no jogo agora contra o Sampaio não chamou muita atenção. Então, assim, o Condé não conseguiu trabalhar também, aumentar um pouco a minutagem da galera que não jogava tanto. Então, como ele foi estabelecendo o mesmo time, hoje é quase que uma coisa recorrente na torcida do Ceará não tem banco. O Ceará não tem banco. O que eu acho um pouco de exagero. Eu acho que em alguns setores tem. Ali na lateral direita, alguns zagueiros também são considerados ok. Não acho que é um desespero a zaga do Ceará, até porque também está muito bem estabelecido com a do titular. Mas Éder também não é horroroso. Comete falhas, mas também não jogou bem, por exemplo, contra o Sampaio. Mas eu não acho que seja uma urgência para o Ceará. Ainda vejo que até o final da janela pode ser que traga mais um zagueiro. Aliás, um dos nomes que trabalhou ano passado no Ceará e que teve com o Condé, que é o Choca, né, que é o zagueiro do Corinthians. João Pedro. O Corinthians parece estar tentando colocar. Mas eu não sei se o Corinthians vai reemprestar ou o Corinthians vai tentar ganhar dinheiro em cima do zagueiro. Então, de toda forma, eu acho que pode ser, mas isso aí não é a prioridade. Porque o outro setor que eu colocaria, aí, cara, eu não tenho dúvida que é tal qual o Fred estava mencionando pelos lados. Os lados do ataque, por exemplo, o Ceará precisa de um jogador que seja mais desequilibrante. Porque o Galeano, ele é um jogador muito mais tático, de luta. Pedro Henrique é o jogador mais técnico. E essa dupla, quando o Pedro Raul chegou, o Pedro Henrique estava tendo uma lesão. E quando se formou essa dupla não funcionou muito bem no ataque. Pedro Henrique caiu muito de rendimento nos últimos jogos. E aí tem o Fernandinho, mas o Fernandinho também, se você olha no geral na temporada, não foi. É porque, assim, é aquela grande lacuna depois de Eric Pulga. Esse jogador mais desequilibrante, essa diferença desse ponta que consiga quebrar linha, que consiga dar assistência, que consiga também fazer gol e que não é fácil encontrar, eu acho que o Ceará vai ter que buscar também a característica para esse jogo. Quando o time vai jogar defensivamente com 27% de posse da bola, tem que ter um jogador de transição melhor. E o Ceará perde muitas jogadas de contra-ataque, de transição, exatamente por falta de qualidade para esses jogadores de lado, que também é outro setor que eu acho que vai precisar. Minhoca e todos os demais. A boa largada do Ceará. Excelente, agora boa largada do Ceará. Ela pode acabar criando uma armadilha. Veja que a gente trouxe o Ceará num contexto totalmente diferente de Vitória, Fortaleza e Sport. Onde a gente listou ali
7, 8, 10, 11, 12 saídas. O Ceará tem uma pontuação que dá um conforto a ele nessas 11 primeiras rodadas. Mas a gente ponderou ao longo dos raios-x que a gente fez a tabela do Ceará, que foi, a gente mostrou a tabela mais fácil do campeonato, de acordo com a posição dos adversários que você enfrenta. A gente ponderou o Ceará, que chegou a ter 6 jogos em casa e 4 fora, agora fez mais um fora, e já ficou um pouco mais equilibrado. O que ameniza um pouco para mim essa pergunta que eu faço é porque a segunda janela ela é muito longa. E o Ceará pode fazer os ajustes que Dá hoje a tempo de gente não correção. considera urgente, né? Dá tempo de correção. Mas vocês acham que existe esse perigo aí? Fred, eu tenho mencionado que o Ceará Porque, tem que... desculpa, Minhoca. Desculpa, você falou para centroavante. Eu não sei se o Ceará tá com um cara que vai trazer um centroavante, sabe? Eu acho que vai. Aliás, essa saída do Lele que foi... Eu ia falar 2 milhões isso. aí. Essa saída do Lele É a melhor coisa. foi assim, porque assim, Era a vontade de botar pra Não, fora foi e um ainda vou sonho. ganhar pra isso. Foi um sonho, mas Guilherme vem Quero sendo contexto. muito utilizado, né? Não, mais ou menos. Também não é tanto assim, não. Na verdade, quem tem sido utilizado é Pedro Raul. E Lele tinha sido... Tanto que havia, e eu fui um dos que critiquei muito o Condé, em outros jogos ele poderia ter pensado no Guilherme mais do que no Lele. Ele ficou insistindo no Lele e o Lele não funcionou. E, meu amigo, e olha que a gente falou aqui dos outros elencos, né? Dos outros times. O Ceará, além de se livrar de um jogador que não estava sendo útil, ele conseguiu ganhar quase 2 milhões aí com essa saída. Então, assim, foi bom para o Ceará. E, ao mesmo tempo, claro, 2 milhões não é suficiente para trazer um centroavante, para tentar disputar com o Pedro Raul, mas dá para olhar no mercado. E aí eu acho que o Ceará vai ter que buscar aí, mas eu não acho que para mim, é a terceira prioridade, sabe? Assim, eu ainda vejo que um volante com a característica de criação, um ponta, de fato, que possa ser desequilibrante, e tem que trazer também um centroavante com essa característica, claro, como eu citei também ali, a lateral esquerda também vai ter que buscar. Mas esse centroavante, Fred, sabe, o Ceará não pode imaginar que o Pedro Raul vai estar apto até 21 de dezembro. Pode acontecer qualquer coisa, sabe assim? E aí, se Pedro Raul tá fora, Ailon vai ser esse centroavante, né? Ailon, para essa temporada, numa Série A, a exigência é bem mais alta. Então, eu acho que vai ter que trazer um outro centroavante, claro, bem melhor do que Lele, para tentar fazer ali, ter um reserva, pelo menos à altura, né? Para algumas situações. Eu ainda traria um 10. Eu acho que o 10 ainda é muito essencial ao Ceará. Um 10 que foi a tentativa com o Rômulo, né? Mas um 10 mais gabaritado, que você pudesse ter essa figura que Rômulo não conseguiu preencher. João Vitor lembra que... Rapidinho, Ravel. Só para completar. Vai. João Vitor lembra que além dos 2 milhões de Lele, vieram os 2 milhões e meio, né? Da compra do Botafogo. O Botafogo comprou a Cabral do Benfica. Isso. Eu acho que a gente vê no Ceará duas coisas um pouco distintas dos demais clubes que a gente analisou até aqui. A primeira, Fred até já tinha falado um pouco, né? Que é perfis que a gente vai ver no elenco de Ceará e Bahia, que é os ajustes mais pontuais, né, no elenco. Mas a segunda coisa que também me chama a atenção é o fato do Ceará ser o primeiro time que a gente está analisando até aqui com, de fato, um elenco inchado, né? São 29 atletas de linha, então talvez o Ceará precisasse, para poder fazer essa qualificação mais estratégica no elenco, desovar alguns atletas aí que não vão ser utilizados, né? Tem uma quantidade significativa de jogadores com 0 jogos, principalmente no setor de defesa ali. De repente, aliviar esse espaço inclusive, na folha 4 goleiros, né? O... Richard nem tá escrito aí, mas... Eu ainda acho que o Ceará vai ficar com os 3. Eu acho que se for... O que eu ia falar era que talvez Kehler, que Kehler dos 4 é o que o torcedor mais quer ver fora, né? Mas também não sei o quanto isso vai ser uma possibilidade e tudo mais. João Vitor também é um jogador da base, que é aquele jogador que às vezes muitas vezes não é relacionado. Ele tá no elenco e aí pode ter aquele distinto, tipo assim, não vamos utilizar, certo? Vamos emprestar, vamos ter que trazer um jogador pro lado, aí que ele não vai jogar. Se ele tá jogando agora, então o João Vitor também pode ser outro jogador, mas basicamente é mais um preenchimento ali. Ele
geralmente não tem viajado e tal. Por exemplo, o Marcos Vitor, né, que veio emprestado do Bahia, ele se tornou o quinto zagueiro. É a dupla titular, a dupla reserva, e ele, às vezes, nem viaja também. Então, não é um jogador hoje que também está nos planos. A grande questão toda é porque o Condé trabalha basicamente com um número muito limitado de jogadores. E as trocas que ele faz, ele não varia tanto. Por isso tem essa baixa quantidade. Não tem essa rotação, né, Minhoca? Não tem rotação. Não tem. Condé, ele é muito aquilo pragmático, usa sempre aquelas peças, sempre troca. Ele pegou o Palmeiras, ele pegou o Sport basicamente com o mesmo time, pô. Mesmo time. É a cara de Condé. Dentro de casa com o Sport, jogando fora contra o Palmeiras. Era basicamente a mesma formação. Então, por isso que eu acho que eu tinha falado isso aqui em lives do Ceará, que o Condé poderia ter aberto um pouco mais a gama de possibilidades. Não era sair mudando de 5, 6 atletas, não, mas 2, 3 peças, sabe? Na hora que o Sobral estava caindo de rendimento, veio uma peça ali para mudar e tal. O Fabiano caiu de rendimento. Rafael Ramos, ele até colocou mais ali meio num contexto, né, que foi no jogo do Palmeiras da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o Ceará não vai se desfazer de tantos atletas. Não acho que vai ser o perfil. Mas eu acho que ele vai trazer 3, 4 nomes. E aí, a depender, como a janela é mais longa, que é isso que o Cauê mencionou, não é melhor trazer mais um 10? Porque eu acho que não é uma prioridade do Ceará. Que tem Mugen, tem Matheus Araújo, tipo assim, vai precisar de um 10. Porque já vai estar rolando o Brasileirão. Vai estar começando o retorno. E aí, como é que vai ser o Ceará no retorno, começo do retorno? Já vai estar mais ameaçado? Vai estar mais aliviado? Aí o contexto vai dizer se o Ceará vai ter que atacar em outras posições. Perfeito, tá? Cauê, essa pergunta eu nem fiz no final do Sport, mas eu acho que estava até implícito, né? Alguns desses jogadores, eu acho que esse do Ceará também, o caminho é muito parecido. Nicolas, Rômulo, Recalde, Martínez, Kehler. Não. Faz sentido. Faz sentido nenhum, né? Nem para Sport, Nenhum. nem para Vitória, nem para Fortaleza, logicamente. Nenhum. Não tem nenhum sentido aí, né? Se Ailon não fizer o 7º jogo, aliás, Ailon não vai fazer, o Ceará não joga. Ailon poderia ser? Também acho que não. A prateleira dele, a gente sempre falou, né? É B. É Série B. É Série B. A prateleira de Ailon é voltar para sair dessa temporada de exceção na A. Até para ele mesmo. Um Ramon. Também não, né? Faz. Ramon se eu for dizer o que eu acho de Ramon. A lesão de Ramon nem na B joga comigo. A lesão de Ramon ajudou o Condé demais. Senão ele estava com o Ramon até hoje e o William Machado não estava jogando. Eu acho o Ramon horroroso. Eu tenho essa impressão também. Tava até hoje com o Ramon. Pois é, agarrado. Porque é isso, Condé é isso. Se amarra com os caras e vai até o fim. Então vamos trazer aqui o resumo, né, do que temos até aqui do Ceará, né? A venda de Lelê e o que foi apontado aqui de sugestões, né, para saídas, alguns mais do que sugestões. Nicolas, Martínez, Recalde, a gente já sabe que o Ceará tenta negociar. Sugestões mesmo aqui, eu diria que ficou mais em Rômulo e Kehler, tá? Nomes especulados, ninguém mesmo não, Minhoca. Eu não consegui captar ninguém. Você falou Jair, mas já foi descartado, né? O Diniz quer ir lá no Vasco. 900, eu acho que já 900. Você sabia que o salário de Jair é de 900 mil reais? Né? Não, O Ceará estava de fato. O que eu fiquei sabendo o Ceará estava realmente em negociação para ter Jair. Ele ia pagar parte desse valor e acho que até que ia pagar um valor bem considerável. A grande questão é porque, de fato, Diniz olhou, tipo, eu quero e vou utilizar. E foi por esse motivo. Mas nesse momento não tem nenhum nome novo que apareceu no mercado para o Ceará. Perfeito, tá? E vinda, a gente já debateu também, né? Aquilo ali foi mais um rumor. A gente sabe que dificilmente o Ceará vai transformar esse rumor, esse clamor, de que acho que uma pequena parte da torcida não. Talvez sejam bolhas, né? Na minha bolha ali do Twitter, eu não vejo. Se tinha desistido depois dessa proposta. Exatamente, tá?